Antes a Deus, já louvamos, já voamos os cânticos, louvores ao nosso Deus. Bom, chegou o momento da palavra. Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias, aquele que tem a palavra de Deus em suas mãos. O Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas 16, a partir do versículo 19. A parábola do rico e Lázaro. Vamos adiantando aqui, que as horas já se avançam. Evangelho de Lucas 16, 19 diz assim: Ora, havia um homem rico, ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejavam alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 24. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora esse é consolado, e tu atormentado. E além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai No 28, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Pai Santo, Deus de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por essa noite, por mais uma vez estarmos na tua casa, por mais uma vez, ó Pai, estarmos na tua presença. Meu Deus, receba os cantos, os louvores que acabamos de entoar. E aqui, meu Pai, estamos para ouvir a tua palavra, onde acabamos de ler, Pai, a tua santa escritura, e nela não há dolo, não há controvérsia. Pelo contrário, a tua palavra, meu Pai, é essência para as nossas vidas. Meu Deus, então usa-me, Senhor, como instrumento para propagar, meu Pai, a verdade e a justiça do Senhor. Usa também os teus servos para ouvir para o de bom grado, que possam não somente ouvir, mas entender e compreender, meu Pai, a mensagem do Senhor. E que todos nós possamos a cada dia, meu Pai, guardar a tua palavra em nosso coração, para que assim, meu Pai, não venhamos errar, pecar, e transgredir, meu Pai, a tua lei. É o que pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos, irmãos. E após se assentarem, mais uma vez, as palmas de Deus. Aplauda o nome do nosso Deus, somente Ele. Somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Irmãos, o título dessa mensagem, dessa palavra, o pastor veio perguntar o título da mensagem, coloca na descrição, né, do canal. Falei, o título da palavra foi: O inferno é uma realidade. Por que o inferno é uma realidade? Porque as pessoas hoje desacreditam do inferno. Nós falamos muito do céu,
Porque é o lugar que nós queremos ir. Amém, igreja? Quantos querem ir para o céu? Mas para nós irmos para o céu, nós temos que escapar do quê? Do inferno. Amém, irmãos? Irmãos, quem mais falou do inferno na Bíblia? Jesus. E o porquê que Jesus, mais o Filho de Deus que veio, morreu em nosso lugar, ele foi o que mais falou do inferno na Bíblia. O porquê? Porque ele quer que nós escapemos do inferno. Ele não quer que nós viemos para esse lugar de tormento. E aqui o próprio Jesus contando, irmãos, essa parábola, fala de dois homens. Fala de um rico e fala de um outro homem pobre, chamado Lázaro. Fala que esses dois homens viviam na terra. Um era rico, tinha seus bens em vida, vivia regaladamente, tinha as melhores comidas, talvez os melhores trajes, melhores roupas. Porém, esse homem pobre, chamado Lázaro, a Bíblia fala que esse homem vivia na porta desse homem, mendigando as migalhas que caíam da mesa desse. E a Bíblia fala que até mesmo os cães vinham lamber as suas chagas, as suas feridas. Mas a Bíblia relata que, irmãos, que esses dois homens vieram partir desse mundo. Ou seja, findou-se a vida deles nessa terra. E a Bíblia menciona que um mendigo, quando morreu, os anjos vieram e o levaram. Porém, quando fala do rico, fala que ele estava somente com Hades, sendo atormentado. Ao corpo desse homem, do lado, no Hades, ao qual é o pré, onde a Bíblia está falando sobre o Hades e sobre o seio de Abraão. O que é o Hades? E o que é o seio de Abraão? É como se fosse uma sala de espera, tanto para o inferno, quanto para o reino dos céus, como uma morada eterna. Esse homem que foi salvo, mendigo, estava no seio de Abraão. O outro, ao qual foi condenado pelas suas próprias obras, estava num lugar de tormento chamado Hades. Ou seja, um pré-inferno. Igreja, o que Deus ele quer nos ensinar, irmãos? Você vê que aqui esse homem, quando ele morreu, ele mesmo falou que ele estava em grande tormento. Ao ponto dele pedir para Abraão que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e viesse refrescar a sua língua, que ele estava em grande tormento. Irmãos, no inferno, no meio dessa palavra, nós temos a consciência. Aqueles que nesse momento, irmãos, estão queimando em chamas no inferno, eles têm a consciência. Então, por que que eles estão lá? Ou por que que eles foram para lá? Porque no inferno, na perdição, no lugar de tormento, a consciência do homem não é tirada. O homem não está num lugar de tormento, não vai para o inferno, chega lá, vai somente padecer eternamente, e ele, na mente, no consciente dele, ele não vai saber o porquê que ele está lá, o porquê que ele está condenado, o porquê que ele está em tormento. Não. A consciência do homem não é retirada quando ele realmente desce um abismo. Por quê? Porque isso prova, mas que Deus realmente ele tem a sua sentença para dar para cada um segundo as suas obras. Assim como aqueles também que foram salvos, não segundo os méritos dele, não segundo os nossos méritos, mas nós também teremos a consciência que nós somos salvos, não porque nós somos bons, mas porque nós temos um Salvador, Jesus Cristo. Esse Salvador, ele veio, igreja, para nos servir, para que nós não viéssemos realmente para esse lugar de tormento, para o inferno. Você vê que as pessoas hoje, eu creio que muitos irmãos já ouviram as pessoas falar que esse mundo já é o próprio inferno. O inferno, irmão, já é aqui onde nós vivemos, nessa terra. É tanta morte, é tantas lutas, tantas matanças. Ou seja, mas tudo isso, igreja, que você vê acontecendo aí fora, que aos olhos do homem, de muitos, é o próprio inferno, mas tudo isso que está vendo aí fora, essas mortandades, doenças, pestes, terremotos, ruínas, tudo isso já está mencionado na palavra de Deus. Ou por que está mencionado? Porque o próprio Filho de Deus, que é o Salvador de todos os homens, ele já deixou escrito na sua palavra que tudo isso iria acontecer sobre a terra, mortes, destruições, pais se levantariam contra os filhos, filhos contra os pais, daí se um ao outro,
iam se matar. Então, tudo isso Jesus já deixou escrito na sua palavra. Para que hoje o homem não viesse achar que tudo isso é uma coisa comum, é um algo normal, é somente um fenômeno da natureza, é mera coincidência, obra do acaso. Não, hein? Porque se a palavra não for pregada dentro do templo, ou em qualquer lugar, pela vida de um homem, de uma mulher de Deus, a própria natureza prega. O mundo prega a palavra de Deus para que o homem se desperte. Para que o ser humano venha se despertar enquanto há tempo, enquanto há chance, irmão. Para que possamos fugir desse lugar de tormento. Porque você vê hoje, está um tempo. Como está hoje? Está frio ou calor? Calor, né, irmãos? Tem calor desse, né? Mas no calor que nós estamos vivendo, dentro da sua casa está abafado, mas lá tem uma aguinha gelada. Você abre a geladeira, tem uma aguinha, um suco, refrigerante, tem um ventilador, talvez um ar-condicionado. Pode abrir a janela ali quando abrir um ventinho para entrar na casa. O que nós esperamos? Quem tem lá para refrescar? Você vê que esse próprio homem, que o mendigo, ele falou, pediu somente que molhasse a ponta do dedo. O que é uma ponta? Tinha um dedo molhado, uma água, e veio para refrescar alguém que está em grande chama. Isso não é nada. Mas o homem estava tão atormentado com aquela grande chama que ele achou que somente a ponta de um dedo poderia refrescar o seu corpo, a sua língua. Ao ponto desse homem, igreja, até no inferno, você viu que ele virou um evangelista. Ele falou, pai Abraão, peça para que Lázaro vai lá na casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos lá. Peça para que ele vá, dar testemunho, para que meus irmãos também não venham para esse lugar de tormento. Você vê como ele lembrou dos irmãos? Lembrou da família? Lembrou dos irmãos para que os irmãos não viessem para aquele lugar de tormento, ser atormentado juntamente com ele? Qual foi a resposta de Abraão? Olha, ele tem a lei e os profetas. Ouçamos. Ou seja, Jesus, quando encontrou essa palavra, essa história, Jesus vivia o tempo da lei. E no tempo da lei, os homens, para ouvir a palavra de Deus, era pela lei de Moisés, e pelos profetas. Hoje, na graça, nós temos o quê? A palavra de Deus, o Evangelho. Nós temos o Velho Testamento, temos a graça de Jesus Cristo. Porque tudo que foi escrito no tempo da lei foi revelado tudo para a vinda de Jesus Cristo. Tudo apontava para a vinda de Jesus Cristo, o Salvador, o Messias. Porque a Bíblia fala que a lei era sombra das coisas futuras, das coisas que viriam. Ou seja, o Messias, o Salvador. E o porquê que Jesus ele veio? Para se cumprir a palavra dos profetas. O Salvador, o Messias, para salvar o ser humano da tormenta dele. Nós cantamos esse louvor agora, o último louvor, e diz uma palavra chamada Hosana, fala da entrada triunfal de Jesus entrando em Jerusalém. Ali, Jesus entrando, colocavam ali os folhas nos caminhos, estavam ali celebrando a vida de Jesus e começaram a cantar Hosana, Hosana nas maiores alturas. Você não sabe o que significa a palavra Hosana? Salve-nos. Aquele povo estava pedindo socorro. Estava pedindo, Senhor, salve-nos. Salve-nos do quê? Da ira. Salve-nos do quê? Do pecado. Salve-nos realmente de nós mesmos. Ou seja, Jesus ele veio para salvar-nos. Jesus ele veio para redimir as nossas vidas. Jesus ele veio para nos livrar daquilo que nós, por natureza, já éramos merecedores da condenação do inferno. Porque aqueles que vão para o inferno, não eles vão pelas suas próprias pernas, pelos seus próprios merecimentos. Mas os que vão para o céu, eles não vão por merecimento nenhum, não. Vão pela graça de Deus. Aqueles que alcançam a salvação, ele não tem como ele bater no peito e falar, olha, as minhas próprias obras me salvaram. Eu me salvei porque eu sou bom. Eu me salvei porque eu sou justo. Não.
A Bíblia fala que pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça de Jesus Cristo, nós somos salvos, irmãos. Irmãos, o inferno é uma realidade. Assim como o céu é uma realidade para os salvos, o inferno também é uma realidade para os condenados. Por quê? A Bíblia fala que o céu e o inferno não foi feito para o homem, mas para Satanás e seus demônios. Mas o homem, pela desobediência, pela transgressão da palavra de Deus, também irão alcançar esse lugar de tormento. Por quê? Porque Deus quer, não, porque o homem, infelizmente, ele se torna cada dia mais e mais impossível diante de Deus. Você vê que Deus, quando ele fez o primeiro homem, Adão, ele deu somente uma ordem para Adão. Olha, do fruto que você tem, Adão, do jardim, coma, desfrute de todos os frutos. Porém, o que está no centro do jardim, esse não comas. Porque do dia que você comer, certamente morreres. Mas o homem ouviu, a mulher ouviu a palavra de uma serpente, que representa o diabo. Olha, foi o que Deus disse. Olha, Deus disse que não poderemos comer, senão morreremos. Ah, mas não foi assim que Deus disse. Porque Deus sabe que no momento que vocês comerem, vocês serão semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Foi quando o homem ele quis viver uma vida separada de Deus. Ou seja, o Mário é músico. Quando tem uma banda, elas se separam ali, o cantor do outro, eles querem fazer o quê? Uma carreira solo. Amém? Ou seja, o homem tinha tudo com Deus, unido com Deus. Deus vinha visitar o homem todos os dias, na viração dos dias. Mas o homem ele quis andar numa carreira solo sem Deus. E Deus é tão misericordioso, sabendo de tudo, que o homem tinha caído no pecado. No outro dia veio procurar o homem estava como? Escondido, longe de Deus. Adão, onde tu está? Adão, quando apareceu, já com vestidas, pegou umas folhas, fez umas verdades para si. Olha, eu me escondi porque eu tive medo, porque ele estava nu. Quem disse que tu estava nu? Aí ficou aquele jogo de acusação, né? Ele jogou para a mulher jogou para a serpente, um jogou para o outro. Não, a culpa é dele, a culpa é dela. Olha, a culpa é da mulher que ficou me deste. Mas você vê que nenhum, nem outro ficou sem a sua sentença. Porque a Bíblia fala que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então Deus ele nos ensina, cada dia de culto, que nós viemos para a casa de Deus, ouvir a palavra. Qual é o motivo? Pela misericórdia, nós não estamos num lugar que prega, olha, você tem que ficar rico, você tem que ficar próspero, você vai ter o seu nome assoprado nos 4 ventos dessa terra, você não vai pedir emprestado, mas você vai emprestar a muitos. Deus te chamou como cabeça e não como cauda. Ou seja, somente palavras que massageiam o ego, somente palavras que exaltam o homem, colocam o homem num pedestal, e ali os seus pecados, sempre ficando para trás, jogando para debaixo do tapete, nunca se consertam com Deus. Aí quando vier Jesus para fazer juízo, ou seja, o que adiantou ganhar o ouro ou a prata, ganhar as coisas desse mundo, e a sua alma ir parar no inferno? Como Jesus falou, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final de tudo perder a sua salvação? O que adianta? Esse homem, ele era um homem pobre. A Bíblia fala, aqui está falando, olha, no versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra que recebeste os teus bens em tua vida. Está falando do rico. O rico, ele recebeu seus bens. Ele tinha as melhores comidas, tinha empregados, vivia numa vida regalada, esplendida, não tinha falta de nada. Porém, Lázaro está falando que somente teve os males. Ou seja, teve os males do dia a dia, suas lutas, suas provações, suas mágoas, suas frustrações. Porém, é um homem que ele andava com Deus. Você tem certeza que ele estava com Deus? Porque senão não teria sido salvo.
Isso mostra para nós, irmão, que a salvação se dá na vida do homem não é pelos seus méritos, não é porque aquilo que ele tem no seu bolso, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é preto, se ele é branco, se ele é gordo, se ele é magro. A salvação ou a condenação do homem se dá verdadeiramente feito aquilo que ele busca de Deus. Se ele se entrega a Deus ou não. Se ele busca o Senhor ou não. Se ele acredita na palavra de Deus ou não. Se ele se esforça para viver a palavra de Deus ou não. Porque muitos hoje estão agradando mais ao homem, mais à criatura do que o Criador. Mesmo livro de Lucas, capítulo 12, algumas folhinhas aí para trás. Livro de Lucas, capítulo 12, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 12, versículo 4, diz assim. Evangelho de Lucas 12, 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar onde? No inferno. Sim, vos digo, a esse nível. As palavras de Jesus. Como diz aqui no versículo 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Primeiro homem? Não. Qual é o princípio da sabedoria do homem? O temor a Deus. Os irmãos sabem o que é temer? É um temor? É uma reverência. Quando a Bíblia fala do temor, está falando aqui, olha, não devemos reverenciar ao homem, mas reverenciar a Deus. E quantos hoje, infelizmente, reverenciam mais a criatura do que o Criador? Vale mais a palavra do homem do que a palavra de Deus. E aqui Jesus falando, digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Você vê que o homem, ele se mata, se destrói um ao outro. O homem tira a vida do homem, mas ele só tira a vida de uma alma. Ele pode mexer na alma do homem? Não pode fazer mais nada. A Bíblia está falando que não devemos temer o homem, porque o homem, se for da vontade de Deus, se Deus permitir ele tirar a nossa vida, ele só matou o corpo. Porém, a alma, quem pode fazer destruir ou perecer no inferno ou dar a salvação é somente Deus. É somente Deus. O destino da alma do homem, quem pode direcionar ou para a direita, ou para a esquerda, ou para o céu, ou para o inferno, é somente Deus, é somente Jesus Cristo. Então, por isso que a palavra do Senhor está falando, mas eu mostrarei a quem deveis temer. Ou seja, reverencie aquele que depois de matar, pode lançar no inferno, se vos digo a esse nível. Ou seja, é Deus como nós devemos temer. Nosso temor, a nossa reverência é diante do Pai, é diante do Filho e diante do Espírito Santo. Porque qual o papel do Pai que enviava seu Filho nessa terra para morrer em nosso lugar? Qual foi o papel do Filho? Ter cumprido uma missão que o Pai deu para ele vir na terra morrer em nosso lugar. Qual é o papel do Espírito? Jesus falou que ele não iria nos deixar órfãos. Ele ia nos dar o Espírito Santo, o Consolador, onde nos ensinaria todas essas coisas. Porque Jesus, em homem, em forma de carne, ele não poderia viver eternamente nessa terra. Por quê? Ele mesmo falou, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muitos. Jesus era um grão de trigo que caiu na terra, então ele tinha que morrer para dar os frutos. E os frutos sou eu, é você, somos nós, na presença. Esse é o fruto que Jesus Cristo veio e morreu para dar diante do Pai. E esse fruto que ele veio para dar, ele mesmo também fala que ele tem a pá já em sua mão. E a pá, ele fala que ele vai colher o trigo no seu celeiro. Porém, a palha, ele vai queimar no fogo que nunca se apaga. Ah, irmão, mas que palavra forte.
Palavra de Jesus. A palavra de Deus não é para massagear o nosso ego, o nosso orgulho. Não, porque a palavra de Deus ela não é dura, não. Duro, muitas vezes, nós perdemos a nossa salvação. Porque enquanto estamos aqui, estamos em vida, nós temos condições de buscar a salvação da nossa alma. Esse homem, ele era rico. Mas quando ele morreu, eu garanto, se ele pudesse, igreja, vender tudo, dar tudo que ele tinha, para voltar novamente em vida, ele daria, e ele voltando em vida, eu garanto que ele faria tudo diferente. Porque ele provou o abismo, ele provou o inferno. Mas nós não precisamos provar o inferno para saber que ele é real. Porque a própria palavra de Deus já declara para nós que o inferno é real. A palavra de Deus fala que a palavra dele é digna de toda aceitação. Ou seja, não devo menosprezar o inferno, não. Porque se eu menosprezar o inferno, um dia eu vou provar daquilo que eu menosprezei nessa vida. Então nós temos que a cada dia fazer valer realmente a cruz de Cristo, porque Jesus Cristo morreu, padeceu em nosso lugar. E o meio de nós valorizarmos isso não é oferecendo a Ele sacrifícios que não valem nada. A melhor forma de gratidão é nós fazer como Isaías fez. Quando ali Isaías, no livro de Isaías 6, fala que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías falou, ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. A Bíblia fala que um anjo veio, tirou a brasa do altar, tocou nos lábios de Isaías e falou, está purificado o Senhor a sua iniquidade. Porque a iniquidade que ele confessou diante de Deus eram os seus lábios. Era o que ele falava. E nós, cada um de nós sabemos onde nós somos falhos. É nós que temos que pedir, Deus me ajuda nessa parte. Toca, Senhor, nesse algo, porque de mim mesmo eu não tenho como fazer nada. E Deus vai ajudar, Deus vai nos tirar, irmãos, das nossas imperfeições. Desde quando nós nos humilhamos, buscamos a Ele, porque Deus ele não quer que nós venhamos parar nesse lugar de tormento. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 9. Está no livro de Lucas, voltando para trás. Depois de Mateus, Marcos, capítulo 9. Glórias a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 9, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos 9, 42 diz assim: e qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor forma que pusesse no pescoço uma mão de atafona e que fosse lançado no mar. No 43 diz assim: se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. No 47, e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos serem lançados no inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Amém, igreja? Irmãos, eu sempre quando eu vi essas palavras, os pregadores falaram essa palavra, eu sempre tive dificuldade no modo que eles falavam que isso aqui é no espiritual. Não, com Jesus quando fala de arrancar a mão, de arrancar os pés, de arrancar o olho, é no espiritual. Nunca botei fé nisso no espiritual, não. Aqui está falando, é verídico mesmo. Se a tua mão, se você não consegue controlar a tua mão, de pegar o que não é teu, de pôr a tua mão no que não te pertence, se os teus pés vai aonde não agrada a Deus,
Se os teus olhos contemplam somente coisas impuras e você não consegue se controlar, ao ponto de se converter e realmente andar nos caminhos do Senhor, irmãos, aqui não é arrancada espiritual, não. Porque a Bíblia está falando que é melhor você entrar no reino, na vida eterna, um membro a menos no seu corpo, do que o seu corpo perfeitinho, sem nada, mas ele é pecaminoso e parar no inferno. Então, quando Jesus fala, se você não consegue controlar a tua mão, arranca ela. Se não consegue controlar os teus pés de ir em lugares que não me agradam, arranca os teus pés. Você é doido? Vou arrancar meu pé? Tem juízo. Vou arrancar minha mão? Não sabe a dor que é arrancar uma mão? Arrancar um olho? Qual é a dor maior? Você arrancar um membro da sua mão, do seu corpo, que dói, nunca perdi, não perdi, dói. Porque você perdeu um membro. Ali você vai, toma uma anestesia, faz um curativo, faz aquela dor, se não te matar, você vai ali passar, mas logo passa. E a dor do inferno, que não um fogo que nunca se apaga? Né? Que a própria palavra do Senhor está falando. Que nesse lugar, no inferno, o bicho morre. E o fogo nunca se apaga. É um fogo que nunca se apaga, gente. Ou seja, é um lugar eterno. Assim como a vida do salvo é uma vida eterna, assim a condenação dos ímpios também é uma condenação eterna. Ah, não, mas quem sabe Deus tenha de compaixão. Lá quando morrer, acende os familiares, acende uma vela, vai para o purgatório. Hoje o povo acredita nessas coisas de purgatório, né, de reencarnação, voltar novamente, fazer diferente. Não. A Bíblia fala em Hebreus 9:27, morreu, segue-se o juízo. Ou é cego, ou é inferno. Ou é salvo, ou é condenado. Jesus falou de dois caminhos. Falou que um caminho é apertado, estreito, mas é o caminho que conduz à salvação. Porém, o caminho largo. Qual é o caminho largo? O caminho que tudo posso. É o caminho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso é coisa do passado. Isso é coisa falar para a igreja dos Coríntios, para a igreja dos Hebreus, lá da igreja do Filipe. Hoje é o tempo da graça, hoje é só paz, hoje é só alegria. Jesus não mudou isso. A palavra de Deus não mudou. O inferno ainda está inaugurado ainda. O inferno ainda funciona. Então, veja, nós temos que escapar da condenação. Por quê? Podemos passar rapidamente aqui, que as horas avançam. Salmos 9. Vou só ler, depois os irmãos acompanhem. No Salmos capítulo 9, versículo 17, diz assim. Salmos capítulo 9, no verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Pois nós procuramos a sua casa dos Salmos, capítulo 9, versículo 17, diz que os ímpios, quem são os ímpios? Os que não andam na presença de Deus. Os que não andam na presença, irmão, então tá bom. Está falando do ímpio, eu não sou ímpio, estou na igreja, estou salvo, glórias a Deus, aleluia. Mas também fala de todas as gentes que se esquecem de Deus. Ou seja, quando você esquece que você tem que buscar a Deus de fato, de verdade, você tem que converter, se nós realmente andar na presença dele com sinceridade, a Bíblia está falando que os ímpios serão lançados no inferno. E também todas as pessoas, todas as gentes que se esquecem de Deus. Então é sério, gente. É tão sério isso, que tão, como já foi falado, que o próprio Filho de Deus foi o que mais falou do inferno. Foi ele que mais falou realmente da condenação. Os irmãos acham que o inferno é o fim? Não. Ainda depois, aqueles que estão no inferno ainda terão uma condenação maior ainda. Não, mas como pode isso? Apocalipse capítulo 20.
O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. O juízo final. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. No 13, e deu mar os mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram seus mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Há uma condenação até para o inferno. Até o inferno será condenado. Até o inferno, que eu vou falar que é a morada do diabo, ele também já está condenado. Ele é julgado. Até o lado que o povo fala que é dele será julgado. Fala que a morte que é a morte, é o último inimigo que será vencido por Jesus, é a morte. E o inferno, que é o lugar reservado para Satanás e seus anjos, mas os homens ímpios, como nós lemos lá em Salmos 9,17, que os ímpios irão para o inferno, lançados no inferno, mas esse mesmo inferno, a Bíblia fala que também será lançado num lago de fogo. Ou seja, o tormento será maior. Se achamos que o inferno já é ruim, imagine ser lançado ainda num lago de fogo. Olha como é sério, irmãos. O papel que Jesus veio fazer nessa terra. Será que foi fácil para o Filho de Deus ser crucificado? Foi moído no lugar de água. E pediu quando estava com sede, lhe deram vinagre, uma coroa de espinho, e aquela coroa de espinho ainda ensanguentando o seu rosto, por amor a cada um de nós. Tudo isso foi por amor a nós, igreja. Jesus não veio para que os santos não fossem para o inferno, não, mas ele veio, se entregou, se deu para que nós não viéssemos, não fôssemos para o inferno. Mas que nós viéssemos a cada dia batalhar pela nossa salvação e fugir da ira futura, da ira vindoura. Porque um dia virá. Esse juízo que se descreve aqui em Apocalipse 20, 11, e viu um grande trono, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu. A Bíblia fala que os céus que nós habitamos nessa terra irá ser finado. Esse mundo um dia Deus deu fim nele através da água. E esse mesmo mundo ao qual nós habitamos, a Bíblia fala que um dia ele também será eliminado, extirpado. Não mais por meio da água, mas por meio do fogo. E a Bíblia fala de novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. E quem vai ali realmente provar da justiça desses novos céus e nova terra? Somente os salvos. Somente aqueles que se entregaram, se doaram, não se venderam, não se corromperam. Pelo contrário, caminharam de vestes brancas na presença do Senhor. Porque, sério, vamos a cada dia segurar nas mãos de Deus, vamos suportar as lutas, vamos suportar com paciência tudo aquilo que vier sobre as nossas vidas. Porque aquilo que nós fazemos de errado nesse mundo, Deus, pela misericórdia dele, nos dá força e graça para nós consertarmos. Você pode cair, mas se estiver de pé, Deus te segura nas suas mãos, você se humilhar, se levanta. E após a morte? Quem pode fazer algo após a morte? Tá? A Bíblia fala que os mortos não louvam a Deus. Após a morte, vive somente o juízo, o céu ou o inferno. Então, enquanto estamos com vida, vamos batalhar, vamos pelejar, vamos nos queimar a cada dia com Deus.
Como já foi falado, quem mais pregou, quem mais falou do inferno foi Jesus Cristo. Então, se ele foi quem mais falou do inferno, foi para que nós viéssemos fugir da condenação do inferno. Amém? Solta aqui a palavra e as palmas nesta noite. Quando eu lembrei é para nós filhos, vamos filhos, esse é o nosso Cristo. Então, Deus ama. A Bíblia fala que Deus ele ama aquele que ama Ele. E para nós amarmos a Deus, a Bíblia fala que nós temos que guardar os seus mandamentos. E a Bíblia também diz, 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Ou seja, é um maldito. Trocando em miúdos, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, é um maldito. É uma maldição que nós carregamos para a nossa vida. O homem carrega uma maldição em si. Quando ele não se assenta com Jesus, Senhor, eu me arrependo. Eu quero viver uma nova vida, uma vida de transformação, uma nova expansão. Então nós temos que a cada dia, gente,